Para investir nós temos várias opções, mas na verdade, se nós pudéssemos ter algo que nos rendesse benefícios seguros e sem que a gente tivesse muito trabalho, é nesse lugar que com certeza estaria nosso dinheiro e ainda por um tempo indeterminado. Mas olha, tem algo que atende a essas expectativas, são os chamados REITs. É uma forma fácil, barata e rápida de você ter investimento em imóveis sem toda aquela quantidade de dinheiro que precisa para comprar uma casa ou um apartamento. É melhor, veja, você não precisa se preocupar com uma manutenção ou não pagamento do aluguel ou aquela burocracia toda com documentação. A ideia é você se beneficiar dos pagamentos periódicos, como se fossem aluguéis, que no caso eles se chamam dividendos. E você ainda não tem que se incomodar com a administração dos imóveis. Nesse vídeo eu vou te trazer 5 REITs para te ajudar a diversificar na tua carteira de investimentos. E ainda se você ficar até o fim, tem um bônus. Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Eduardo. Aqui eu trago vídeos para te ajudar com teus investimentos nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Então aproveita, já se inscreve no canal e também ativa o sininho para receber os outros conteúdos. Olha só, a estratégia de receber dividendos sempre é muito interessante para diversificar o nosso portfólio. Isso porque nós podemos aliar a valorização da ação junto com aqueles ganhos periódicos dos valores que o investimento vai gerar pelos dividendos. E aqui, para que a estratégia funcione, o que sempre é preciso fazer é o que a gente chama de DRIP, ou seja, é Dividend Reinvest Plan. Isso é o que faz o seu pouco virar muito. É essa estratégia que revela o poder da capitalização dos investimentos. É assim, ó. Imagine que em um mês você coloca $1.000 investido. E vamos imaginar que no mês seguinte você recebeu 1% de juros. Isso significa que no segundo mês você tem então 1 vezes 1.000, $1.010. Mas então quando vier os juros no segundo mês, ele agora não incide sobre 1.000, mas agora ele incide sobre os 1.000 mais os $10 do primeiro mês, entendeu? Significa então que ele vai incidir sobre $1.010. Isso quer dizer que agora os próximos juros vão ser de $1.020,10. Daí você pode pensar que é pouco. Então eu vou te dizer que essa estratégia ela é realmente uma máquina de fazer dinheiro. Isso mesmo. Talvez a única máquina que quanto mais velha ela fica, melhor é o produto que ela te entrega. E aqui a gente está falando de muito dinheiro. Isso eu te provo matematicamente, quer ver? Olha só, de forma bem simples e fácil, quando a gente pensa em dividendos, a gente precisa considerar 4 fatores: montante acumulado, capital que você está investindo, a taxa de juros e o tempo. É a fórmula M, que é montante, igual ao C, que é o capital, e daí entre parênteses vai estar o 1 mais a taxa que você eleva ao tempo. Isso vai estar então significando que o quê? Que alterando o tempo para mais, maior vai ser o ganho em relação ao montante que você já acumulou. E a taxa do investimento que você está usando ao longo do tempo, somado, vai fazer esse efeito bola de neve então. Ou seja, é o que a gente chama de juros compostos. Olha, existe uma regra que foi desenvolvida por Albert Einstein, que demonstra de uma forma simples em quanto tempo o teu dinheiro pode dobrar. Isso mesmo, dobrar. E o nome dela é regra 72. Ela é simples. É assim, ó, você pega o número 72 e divide pelo rendimento anual que você espera dos teus investimentos. Vamos supor, pega 72 e vamos imaginar que você tem um rendimento de 12% ao ano nos teus investimentos. O total de 72 dividido por 12 vai dar 7. Este é o número de anos que o teu investimento dobra. Olha que interessante esse cálculo. Então, agora, veja só, você já sabe que os juros compostos, então, multiplicando mês a mês e acrescentando, ele vai gerando uma bola de neve. E se você coloca nessa regra do 72, levando em conta a taxa de juros que você tem, a taxa de juros e o tempo vão fazer você literalmente enriquecer. Agora, então por isso fica fácil entender a ideia de que só receber os dividendos dos REITs já te ajuda muito. Só que é só uma parte dessa operação. Caso o teu objetivo com esse investimento, seja remunerar o máximo possível o teu dinheiro, então agora a gente precisa desenvolver a estratégia somando
os dividendos mais a valorização dos REITs. Veja que você então tanto pode reinvestir os dividendos comprando mais ações de REITs, ou do REIT inclusive que você está investindo, tanto quanto você pode pegar os valores que você está recebendo e comprar outras ações que também gerem mais dividendos. Mas cuidado para não cair em algumas armadilhas. Quer ver? A primeira, gastar o dinheiro no meio do caminho. Isso, você recebe, ao invés de reinvestir, você gasta. Ou seja, você não acumula. Outro ponto, esquecer e deixar o dinheiro parado e não reinvestir. Nesse caso, o que está acontecendo? A inflação está comendo o dinheiro. E um terceiro ponto, claro, você comprar ações que não rendem dividendos. Nesse caso, tudo bem que você pode ganhar com a valorização dessas ações. Mas essa estratégia que eu estou te explicando é justamente a ideia de juros sobre juros, ou seja, você ganha, reinveste, no mês seguinte ganha mais, que vai incidir sobre o todo. Tá entendendo como que a lógica funciona? É importante você entender essa lógica para poder seguir essa regra, então. É muito comum isso que eu falei para você, então, a pessoa se perder e por isso, né, que algumas corretoras até, elas oferecem o serviço de reinvestimento automático na compra das ações da empresa, já no pagamento dos dividendos. O que pode ser interessante se você não quer ficar olhando os seus investimentos e se preocupando com isso de tempo em tempo. Agora, falando dos REITs, veja que eles são empresas com ações negociadas em bolsa, que investem em grupos de imóveis residenciais, comerciais e oferecem, a partir disso, então, altos dividendos aos seus investidores. Só para você entender a força desse produto de investimento, olha só, os REITs eles devem pagar pelo menos 90% da sua receita líquida em forma de dividendos. E esse requisito é o principal motivo pelo qual os investidores compram esse tipo de produto. A administração pode aumentar o pagamento para mais de 90%, mas por lei não pode diminuir para menos de 90%. Então, quando você olha essa perspectiva, você verifica que o objetivo dos REITs é justamente crescer e remunerar quem está investindo neles. Olha só, como eu falei no início, os REITs ajudam então a diversificar uma carteira de investimentos. E como os valores dos imóveis geralmente não se correlacionam com os preços das ações, os preços das ações e os valores dos imóveis podem mover-se juntos ou até em direções completamente opostas. E olhe então por essa perspectiva. Se você comprar um imóvel por conta própria, dependendo da sua condição financeira, você vai trancar todo o teu dinheiro em um único investimento. Agora, já comprando um REIT, você vai ter um pedaço de muitas propriedades diferentes. Dessa forma, um edifício de baixo desempenho, de repente, não arruína seu portfólio inteiro. E a menos que uma crise imobiliária desencadeie uma crise financeira ou vice-versa, uma carteira que contém ações e REITs vão trazer sempre aquele tipo de proteção contra quedas que afetam apenas um ou afetam outro. E melhor, você pode assumir um imóvel sem os custos e aborrecimentos associados a investimentos imobiliários. Você não precisa encontrar e pesquisar propriedades. Os gerentes dos REITs fazem isso para você e quanto mais eles ganham, melhores são os dividendos. Agora, para fechar, olha só, REITs são mais líquidos do que, claro, os investimentos imobiliários típicos. Em vez de vender a propriedade para sacar, você simplesmente vende as suas ações caso você queira. Claro que, como qualquer ação, é preciso você fazer suas próprias pesquisas para encontrar quais os REITs você quer investir. Isso porque tem de tudo, desde casas para alugar até hotéis e até antenas de telefone. Os REITs trabalham em vários segmentos e ainda eles se dividem em Equity REITs, Mortgage REITs e Hybrid REITs, ou seja, aqueles que são tipos diferentes em cada um desses três que eu te falei. No caso por exemplo, do Equity REITs, eles são empresas que compram propriedades e alugam esses ativos para terceiros. Já os mortgages, eles focam mais em fazer financiamentos e os hybrid unem os dois, já que parte do dinheiro da empresa compra e aluga e uma parte é justamente para financiar a compra para terceiros que pagam juros por isso.
É importante só lembrar que os mortgage rates são mais arriscados porque, como financiam propriedades, podem ter problemas para receber os valores e em tempo de juros baixos, como agora, a margem de lucro deles cai muito, o que pode, claro, comprometer a gestão do rate, mas aqui, claro, vale a regra de que quanto maior é o risco, talvez seja maior a recompensa também. O investimento ele é muito simples em rate, porque da mesma forma que as empresas tradicionais que têm suas ações em bolsa e possuem um símbolo para identificar elas, assim ocorre com os rates. Então você só precisa encontrar aquele que te agrade e investir. Agora eu vou te falar então de 5 rates que podem ser bem interessantes para você conhecer. Mas antes, não se esqueça que esse vídeo não é recomendação de compra. Então faça as tuas próprias análises antes de investir ou de decidir qual rate você quer comprar. Isso é muito importante, até porque é do seu dinheiro que a gente está falando. Então, nada melhor do que você para entender onde é melhor você colocar. Agora, olha lá, para começar então, o primeiro rate é o Realty Income. Ele possui edifícios, mas não é qualquer tipo de edifício, mas são aqueles edifícios alugados por empresas, por exemplo, como Walmart, Walgreens, Dollar General, academias gigantes e muitas outras empresas muito grandes aqui dos Estados Unidos. Então, você pode ver como nesse gráfico, agora que eu estou te mostrando na tela, como a ação se valorizou ao longo de um ano, mais de 15%, e ainda paga dividendos de quase 4% ao ano, e são rateados de modo mensal, isso é o mais importante, o que facilita aquela tua estratégia, então, de investir e reinvestir, como a gente já falou. Então, já são quase, se você somar os 15 mais 4, é quase 20% de ganhos nesse período. O outro rate é o chamado STAG industrial. E ele se dedica para propriedades industriais. E o que, claro, vai trazer muita segurança, porque empresas, obviamente, fazem contratos de longo prazo, com boas garantias, o que, claro, vai trazer a facilidade sempre naquela previsão de recebimento para os próximos anos, o que ajuda muito o investidor a continuar recebendo benefícios dos dividendos. Aqui você pode então ver que o dividendo está em 3,45 nesse momento, que somando a valorização da ação que já chegou nos últimos 12 meses a quase 40%, realmente é bem interessante. Agora vamos diversificar ainda mais as nossas opções de investimento. Vamos para o terceiro, chamado American Tower Corporation. Pelo próprio nome a gente já pode imaginar então que ele possui e aluga torres para empresas de telefonia, no momento aquelas torres 5G. E assim, então, claro, possui um produto completamente diferenciado e exclusivo, com segurança contratual junto aos seus clientes e ainda de longo prazo de recebimento. Agora eu vou te falar dos rates de mortgage, que no momento, como os juros nos Estados Unidos estão bastante baixos, o valor das ações sofreram muito e apresentam queda. É por isso que, para compensar, pagam altos valores de dividendos, sendo que é assim que os juros tornem a subir, e esta é uma perspectiva não para muito tempo, é possível que se vejam beneficiados e busquem a recuperação das ações. E o primeiro mortgage rate será a GNC Investment Corp. Esse foi bastante afetado por conta da pandemia, mas já mostra boa recuperação. E claro, para compensar o que se vê um altíssimo dividendo de quase 9%, e ele também tem um detalhe importante, ele faz pagamentos mensais. Então, se somarmos a possibilidade de crescimento, pode ser uma excelente oportunidade, mas sem deixar de lado o risco que essa operação tem, principalmente quando comparamos com os anteriores. Da mesma forma, vamos para o rate número 5, que é o Two Harbors Investment Corp. Esta é uma daquelas empresas que antes da pandemia era super estável, mas depois, infelizmente, só fez cair. E ainda com os juros atuais baixos, continua amargando o fundo do poço. Talvez seja por isso que a gente vê então dividendos de mais de 10%, como é padrão para essas empresas que trabalham exclusivamente com mortgage ou financiamento. E claro, como você ficou até aqui, agora eu quero trazer um bônus para você. E é mais um rate, e ele com um valor baixo de ação e com um dividendo alto. Só que antes eu queria dizer que se esse vídeo está gerando algum valor para você, para me ajudar, já clica no botão de like e também compartilha o vídeo nas suas redes sociais, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos interessantes sobre investimentos.
Então, o sexto rate é New York Mortgage. Ele já se valorizou mais de 65% nos últimos 12 meses e ainda paga um dividendo de quase 9%. Mas assim como os outros dois rates, que têm por foco os mortgages, são ações bem voláteis e especulativas. Então, se você decidir entrar nessas empresas, tome muito cuidado porque podem ir para qualquer lado. Agora, me diga aqui nos comentários qual desses rates te chamou mais atenção. E também não se esqueça do meu like e também de compartilhar esse vídeo com mais alguém. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!